O espelho reflete uma face que parece estranhamente familiar, mas que carrega o peso de escolhas e hesitações que você não reconhece mais como suas. Existe uma versão sua estagnada no passado, uma estrutura mental moldada pelo medo e pelo hábito, que insiste em manter você ancorado onde deveria haver movimento. A palavra de Deus é clara ao dizer que em Cristo todas as coisas se fazem novas, e que o velho homem deve ser deixado para trás como uma veste gasta. Você está prestes a ouvir uma chave poderosa que, aplicada com constância por 7 dias, forçará a sua mente a se alinhar não com os limites do seu passado, mas com as promessas infinitas do seu futuro em Deus. Antes de prosseguirmos, se você deseja que esse processo de renovação da mente seja uma marca indelével na sua jornada, inscreva-se aqui para continuar recebendo fundamentos que edificam e deixe o seu amém como um selo de compromisso com o novo tempo que o Senhor está abrindo na sua história. Respire fundo agora, onde quer que você esteja, e permita que o ruído do mundo se dissipe completamente, pois o que estamos tratando não é meramente uma técnica de autoajuda, mas um princípio de obediência espiritual que toca as raízes da sua identidade. A Bíblia nos instrui a não nos conformarmos com este século, mas a sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Quando Napoleon Hill escrevia sobre a força dos pensamentos dominantes, ele, ainda que de forma secular, tocava em uma verdade bíblica profunda. A mente humana é um campo de batalha, e quem controla a semente que é plantada ali, controla a colheita da vida inteira. Prepare o seu coração para esse exercício de 7 dias, onde silenciaremos a voz da sua antiga versão para dar lugar à plenitude daquilo que o Criador desenhou para você antes mesmo da fundação do mundo. Observe como a natureza do hábito funciona na sua psique. A mente humana gravita em torno do que lhe é conhecido, mesmo que esse conhecido seja tóxico ou limitador. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, ele não sugeriu um otimismo ingênuo, mas uma decisão deliberada de esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante, exercendo um esforço consciente para não permitir que o passado dite a configuração da mente atual. A maioria das pessoas falha em abandonar a antiga versão de si mesmas porque elas tentam mudar apenas o comportamento exterior, enquanto o sistema operacional, que é o seu sistema de crenças, permanece viciado no que já não serve mais. Imagine um caso hipotético de alguém que passou anos acreditando que sua capacidade de realização era limitada por uma origem humilde. Essa crença não é um fato. É apenas uma narração persistente que se tornou o limite da realidade daquela pessoa. Ao forçar a mente a interromper esse padrão repetitivo através de uma nova declaração diária durante uma semana, o cérebro começa a reconhecer que a via neural antiga precisa ser substituída por uma nova estrutura. A persistência por 7 dias não é um número mágico aleatório, mas uma janela de quebra de resistência. Historicamente, observa-se que a mente leva um tempo para processar a mudança de direção, e os primeiros dias são sempre os de maior atrito, onde a antiga versão de você lutará para retomar o comando. Pense na força necessária para mudar a rota de um transatlântico no oceano. Não ocorre de uma só vez, mas através de um esforço constante no leme. Da mesma forma, quando você começa a introduzir um novo comando mental, a sua própria biologia cerebral oferece resistência, tentando trazê-lo de volta para o conforto do que já está consolidado. É aqui que muitos desistem, pois confundem o desconforto da mudança com a ausência de direção. Contudo, essa sensação de estranhamento é, na verdade, a evidência de que as engrenagens da sua antiga versão estão sendo forçadas a ceder espaço para algo superior.
Cada vez que um pensamento limitante surge e você o substitui conscientemente pela verdade que deseja ver em sua vida, uma nova conexão sináptica é fortalecida e uma antiga enfraquecida. Considerando essa estrutura mental, atente para o fato de que a sua mente opera sob o princípio da associação. Se o seu ambiente é o mesmo, se as suas companhias são as mesmas e se as suas reações aos problemas são as mesmas, você está enviando um comando persistente ao seu cérebro para que ele continue gerando exatamente a mesma versão de você que deseja superar. Existe um detalhe técnico quase imperceptível que Napoleon Hill enfatizou exaustivamente: o poder da sugestão aplicada à própria mente. Se você se levanta todas as manhãs e a primeira coisa que faz é repassar mentalmente as pendências e os fracassos dos dias anteriores, você está ativamente reinstalando o software da sua antiga versão antes mesmo de sair da cama. A interrupção deste ciclo requer um protocolo rígido de 7 dias, onde você escolhe ser o governante do seu mundo interior, em vez de seu refém. Durante estes dias, trate cada pensamento invasivo que vem do seu eu do passado, não como uma verdade absoluta, mas como uma informação que está sendo descartada, quase como um e-mail que vai para a caixa de spam. Ele tem conteúdo, mas não tem autoridade para ditar a sua próxima ação. Diferente do que a maioria acredita, a mudança de identidade não ocorre através de um evento épico ou de uma epifania súbita, mas da acumulação de pequenas vitórias sobre a própria mente. Se alguém, hipoteticamente, decidisse que a sua antiga versão era alguém que reagia com raiva a todo conflito, o desafio desses 7 dias não é tentar nunca mais sentir raiva, mas, no momento exato em que a raiva surgir, pausar e inserir o comando de que esta não é a minha natureza. Esta pausa, por mínima que seja, é o que altera a arquitetura da sua resposta futura. Ao longo deste período, você deve monitorar a sua linguagem interna. Palavras como "eu sou assim" ou "eu sempre faço dessa forma" funcionam como travas de segurança que mantêm a sua antiga versão trancada dentro de você. Substituí-las por "a partir de agora eu me comporto como" cria uma descontinuidade mental necessária para o surgimento do novo. É um exercício de honestidade brutal com você mesmo, olhando para o passado como uma crônica do que aconteceu, e para o presente como o rascunho do que você está prestes a decidir ser. O custo de continuar ignorando essa necessidade de renovação é maior do que a simples estagnação. É a obsolescência da própria vocação. A vida, quando tratada como uma repetição exaustiva dos dias anteriores, torna-se um fardo que ninguém deveria carregar, sendo o antídoto justamente essa capacidade dada pela graça de se reinventar constantemente. Observe que a maioria dos fracassos não ocorre por falta de oportunidade externa, mas por essa ancoragem profunda em um modo de ser que não condiz com as bênçãos que estão à porta. Enquanto você alimenta a sua mente com a história do "como sempre foi", você bloqueia a visão do "como pode ser". Entenda, o cérebro não consegue processar 2 frequências de identidade simultaneamente com a mesma intensidade por muito tempo. Ou você está operando a partir do seu histórico, ou está operando a partir da visão que Deus tem sobre quem você pode se tornar. Estes 7 dias são a janela onde você força a sobreposição dessa nova identidade, até que a antiga se torne, para a sua própria mente, algo estranho e distante. Aprender a forçar essa transição requer que você identifique seus gatilhos. Pense na forma como certos horários, certas músicas ou certos diálogos despertam em você comportamentos padronizados da sua antiga versão. Muitas vezes, esses gatilhos funcionam em nível subconsciente, disparando reações antes que você tenha a chance de realizar uma análise racional.
A técnica de Napoleon Hill sobre o domínio do pensamento envolve uma vigilância extrema sobre os estímulos. Se você sabe que ao entrar nas redes sociais em determinado horário, você é bombardeado pela comparação, que por sua vez gera ansiedade e te joga direto nos braços da sua antiga versão insegura, o protocolo dos 7 dias exige a remoção imediata desse gatilho. Não se trata de uma privação, mas de uma proteção estratégica dos seus recursos mentais para a construção do que é novo. Você está operando com um orçamento limitado de atenção. Se você gasta tudo o que tem processando o passado, não sobra o necessário para a edificação do seu presente. Perceba que existe um efeito cumulativo nessa prática diária. No primeiro e no segundo dia, o esforço será puramente racional, quase um exercício de memória para não cair nos velhos padrões. Lá pelo terceiro ou quarto dia, surgirá um cansaço, uma espécie de resistência interna, como se uma parte de você estivesse implorando para que tudo voltasse ao status quo. Este é o momento crucial que define o sucesso do exercício. É a prova de que a sua antiga versão está perdendo o domínio e o ambiente interno está se tornando hostil para ela. A persistência até o 7º dia é o que consolida o terreno. Você notará que, ao chegar ao final da semana, a sua primeira reação diante de uma dificuldade não será mais o desespero ou a autocomiseração, mas uma busca espontânea por uma solução, fruto da nova fiação mental que você forçou a existir. Isso ocorre porque o cérebro, ao perceber a repetição do novo comportamento, começa a tratá-lo como o padrão, descartando o comportamento antigo como desnecessário para a sua sobrevivência. É uma reconfiguração biológica, sustentada pelo poder da decisão consciente fundamentada na sua fé. Além disso, a especificidade é a linguagem da mente. Em vez de dizer, eu quero ser uma pessoa melhor, o que é vago e facilmente contornável, você precisa definir o que especificamente da sua antiga versão está sendo abandonado. É a sua impulsividade? É a sua preguiça disfarçada de prudência? É o hábito de falar mal dos outros para se sentir superior? Ao listar e confrontar esses pontos individualmente, você remove o alvo de onde a sua antiga versão costumava se esconder. A Bíblia nos orienta a revestir-se do novo homem, o que pressupõe uma troca deliberada. Você tira algo velho e veste algo novo. Se você apenas tenta ser melhor, o espaço ocupado pelo velho permanece lá, pronto para ser reocupado. Ao nomear precisamente o que está sendo deixado para trás, você torna a mudança tangível, o que acelera o processo de reconhecimento que o cérebro faz sobre a sua nova configuração. Considere a força do que acontece quando o seu cérebro, antes acostumado ao atalho da lamentação, encontra a barreira que você mesmo construiu através do propósito. Imagine por um momento a situação daquele profissional que, diante de um erro técnico grave em seu projeto, costumava sentir o aperto no peito e a paralisia da culpa, repetindo para si mesmo que não era bom o suficiente. Ao aplicar essa disciplina de 7 dias, ele não elimina o erro, mas elimina a resposta automática de autoextermínio mental. Ele substitui a frase "eu sou um fracasso" por uma ação corretiva imediata. A mente, que antes gastava toneladas de energia emocional processando a dor do erro, agora redireciona esse mesmo recurso para a solução. A mudança não reside na ausência de problemas, mas na mudança da fiação de resposta. Quando você mantém esse padrão por 7 dias, você não está apenas tentando ser otimista, você está privando o seu velho eu de combustível. E a neurobiologia nos ensina que aquilo que não é alimentado atrofia. Se você observar com clareza, notará que a maioria das pessoas passa a vida tentando reformar a casa velha em vez de se mudar para uma nova construção.
Elas tentam suavizar a antiga versão, dando desculpas para a sua indolência ou para a sua falta de foco. O perigo de tentar melhorar a versão antiga é que você mantém a estrutura base intacta, onde os mesmos vícios de pensamento estão camuflados de virtudes. É o que acontece com aquele que diz ser cauteloso, quando na verdade está apenas paralisado pelo medo de errar. Se você não fizer a transição consciente, o velho homem, como descreve a sabedoria das Escrituras, sempre encontrará meios de retomar o controle. O abandono não é um processo suave, é um rompimento. Durante estes 7 dias, quando você sentir aquele impulso de reagir com amargura ou inveja, interrompa o movimento imediatamente. Diga para si mesmo: essa reação não pertence mais a quem estou me tornando. Ao realizar esse comando em voz alta ou no silêncio da sua mente, você cria um ponto de ruptura que o seu cérebro registra como um evento de alta prioridade. Reflita também sobre o custo de oportunidade dessa sua antiga versão. Quantas portas foram fechadas, quantas conexões de valor foram perdidas e quantos anos foram gastos na manutenção de uma identidade que já não serve para o futuro que Deus preparou para você. A inércia é provavelmente o inimigo mais silencioso. Ela não grita, ela apenas sussurra que amanhã é um dia melhor para começar. No entanto, o conceito aqui é o da urgência bíblica do hoje. O que você está abandonando nestes 7 dias não é apenas um comportamento isolado, é um sistema operacional completo que gerencia a sua vida. Imagine que o seu eu de agora é uma biblioteca cujos livros estão todos desorganizados. Tentar organizar um livro de cada vez, sem jogar fora os manuais obsoletos que ensinam o caminho errado, é um trabalho inútil. Você precisa esvaziar a prateleira. O exercício, portanto, é um processo de desaprendizado. É preciso ter a coragem de admitir que a maneira como você operou até aqui, focada no vitimismo, na comparação ou na procrastinação, não é apenas falha, é tecnicamente incapaz de gerar resultados diferentes. Existe um aspecto quase imperceptível que acontece por volta do 4º dia. É o ponto de instabilidade máxima. O sistema antigo sente que está sob ameaça real e tentará, através de sensações físicas e pensamentos invasivos, convencer você de que a mudança é perigosa ou que você está perdendo a sua essência. É aqui que muitos falham. Eles interpretam esse desconforto como um erro do processo ou como um sinal de que isso não é para mim. Não se engane. Esse mal-estar é, na verdade, a evidência definitiva de que o novo está ocupando o terreno antes destinado ao habitual. Tal como o atleta que sente as fibras musculares romperem para que logo em seguida se reconstruam mais fortes, o seu padrão mental precisa passar por essa tensão. Se você recuar agora, fortalecerá o caminho antigo. Se persistir, consolidará a nova rota. A resistência que você sente é o sistema antigo emitindo seu último aviso de sobrevivência. Olhe para essa resistência não como um sinal de parada, mas como um indicador de que você está exatamente onde deveria estar, na fronteira da transformação. Considere a natureza da fé aplicada aqui. Quando você decide abandonar a antiga versão fundamentado no que está escrito nas Escrituras, você adiciona um peso de autoridade à decisão. Não é apenas uma estratégia de autoajuda humana, é a submissão da sua inteligência à inteligência divina. A mente que entende que foi criada para o propósito e não para a mediocridade funciona melhor. A ciência da mente confirma que ter um propósito claro, um porquê maior que a própria sobrevivência, diminui a carga cognitiva necessária para manter o autocontrole. Se você estiver abandonando um vício ou uma atitude nociva apenas para ficar melhor para si mesmo, o esforço será exaustivo.
Mas e se você estiver fazendo isso para estar em conformidade com o seu chamado, a energia necessária surge de outra fonte. Este é o diferencial entre o sucesso temporário e a mudança permanente. Quase ninguém toca nesse ponto porque exige humildade. Mas o abandono real do velho eu passa pela rendição aos princípios universais que superam a nossa limitação humana. Perceba também como a sua linguagem interna mudou do primeiro para o quinto dia. No início, você provavelmente lutava com frases como "eu deveria mudar" ou "eu tentarei ser mais forte". Essas são sentenças de quem ainda mantém um pé na velha versão, deixando uma margem para a falha. Agora, veja a precisão da sua nova fala. Eu não aceito mais essa reação. Hoje, eu tomo a decisão de... A troca do condicional pelo imperativo é a marca de quem assumiu a gestão da sua própria arquitetura mental. Esta é a fase em que o seu cérebro começa a catalogar os novos comportamentos não como tarefas difíceis, mas como a nova norma. Você notará que o esforço consciente é menor, pois o caminho da virtude, da produtividade e da disciplina está se tornando o caminho da menor resistência. É o momento em que a vida, antes pesada e cheia de atritos, começa a fluir na direção do seu novo propósito, simplesmente porque você parou de colocar pedras na sua própria trilha. Se você está aqui, lendo ou ouvindo isso neste momento, é porque algo dentro de você reconheceu que a versão antiga esgotou o seu prazo de validade. É um chamado à renovação. A repetição diária desses 7 dias não é um ritual de magia, mas o cumprimento das leis biológicas e espirituais que governam a sua mente. Lembre-se, porém, que o tempo não é algo que você ganha, é algo que você gasta. Ao gastar esses 7 dias focados na exclusão definitiva de quem você era, você está investindo no seu futuro de forma composta. É como o juro que trabalha a seu favor. Uma pequena mudança diária, quando mantida sob o critério da fé e da insistência, gera uma transformação exponencial com o passar do tempo. Não se contente com os resultados do terceiro dia. A profundidade da mudança que você busca reside na constância da totalidade do ciclo. O que acontece após o 7º dia? O início de um novo padrão onde o antigo você é apenas uma memória distante, uma referência de quem você foi, mas que já não tem qualquer autoridade para definir o seu amanhã. Ainda há uma camada mais profunda para ser explorada antes de encerrarmos este ciclo. Muitas pessoas ficam presas a essa antiga versão porque se identificam com as suas dores passadas ou com os seus fracassos acumulados. Elas se tornaram a sua própria história de derrota. Para abandonar esse padrão, você deve tratar a sua história como uma referência histórica e não como a sua identidade presente. Você não é a sua falha de 5 anos atrás. Você é a decisão que toma hoje para que ela não se repita. A mente, quando compreende que você é o mestre da sua biologia e não o escravo dela, começa a liberar recursos que estavam bloqueados por crenças de autolimitação. Este, talvez, seja o ponto que define a elite das pessoas que conseguem transformar as suas vidas. Eles não negam o que viveram, eles apenas param de morar no passado. A perspectiva de hoje é nova, a energia de hoje é limpa. Se você conseguiu romper até aqui, o horizonte que se abre é vasto demais para que você pense em olhar para trás novamente. Mas a pergunta que permanece, agora que você entende o peso dessa decisão, é o que você fará com a clareza que obteve nas horas de silêncio desta semana? Considere por um instante o mecanismo da inércia. Na física, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, mas a psicologia da mudança exige que você aplique uma força desproporcionalmente maior no início, exatamente para vencer a resistência daquilo que já está consolidado. Se a sua mente se acostumou a reagir com medo diante de um desafio, ou com hesitação diante de uma oportunidade, o seu cérebro não está quebrado, ele está apenas sendo eficiente.
Ele aprendeu caminhos de menor esforço. Abandonar a sua antiga versão não se trata de autodestruição, mas de uma reprogramação deliberada dos seus circuitos de resposta. Imagine, por exemplo, alguém que passou décadas utilizando a autocrítica excessiva como um mecanismo de defesa. Sempre que algo dava errado, essa pessoa se atacava preventivamente para que ninguém mais o fizesse. Ao decidir abandonar essa versão, o primeiro dia é apenas um choque de sistema. A mente resiste e exige o padrão antigo. Mas à medida que você insiste, através desses 7 dias, começa a ocorrer uma mudança na estrutura da sua consciência. O que antes parecia um traço inalterável de personalidade, revela-se apenas como um hábito, algo que você pode substituir. Quase ninguém lhe conta que essa transição possui um vale de estresse. Existe um momento onde você percebe que a sua antiga identidade perdeu o sentido, mas a nova ainda não se tornou automática. É como estar no meio de um abismo, suspendido entre quem você era e quem você está se tornando. O segredo da elite, aqueles poucos indivíduos que conseguem se reinventar repetidas vezes, é que eles não temem o desconforto desse vazio. Eles o interpretam como um sinal de progresso. Se você sente uma estranheza ou uma ansiedade, isso não significa que algo deu errado. Significa, na verdade, que a sua rede neural está em processo de reestruturação. A dor da mudança é apenas a percepção subjetiva de que padrões rígidos estão se tornando flexíveis. Deixar ir quem você foi exige a coragem de ser um estranho para si mesmo durante esse período de transição. É um investimento, e a recompensa não é apenas um resultado externo ou financeiro, mas a posse definitiva da sua capacidade de autodeterminação. Observe como os seus pensamentos se aglutinam em torno de certas narrativas recorrentes. Muitas vezes, nós nos apegamos ao nosso eu do passado como quem se segura a um naufrágio porque ele representa segurança, mesmo que seja a segurança da autodestruição. Por que tememos o desconhecido mais do que o fracasso conhecido? A biologia explica apenas parte da resposta, mas a vontade humana preenche a lacuna. Quando você se recusa a validar os pensamentos limitantes que surgem, aqueles que dizem "eu sempre fui assim" ou "eu não nasci para isso", você está, na prática, colocando a sua identidade em uma câmara de vácuo. Ao privar essas crenças de atenção, elas perdem a sua força. Se você parar de regar uma planta, ela eventualmente seca. Se você parar de nutrir os monólogos internos que validam o seu passado, eles perderão o poder de ditar o seu futuro. Essa é a especificidade da mudança. Não se trata de lutar contra o que você era, mas de retirar o combustível que mantinha aquela versão viva. Pense agora na disciplina como uma forma de respeito por si mesmo. O indivíduo que decide, após estes dias de reflexão, que não permitirá mais que emoções voláteis governem suas escolhas, está assumindo um compromisso que separa os sonhadores dos realizadores. Há um custo na mediocridade, um custo silencioso que se paga em oportunidades perdidas e em vidas vividas abaixo do seu potencial máximo. O custo de continuar sendo a sua antiga versão é sempre maior do que o custo de mudar. Embora a dor da mudança pareça imediata e a dor da estagnação pareça difusa. O desequilíbrio na balança reside na visão de longo prazo. Quem olha apenas para a semana que passou, vê apenas o esforço. Quem olha para os próximos anos, enxerga a arquitetura da sua própria realidade. É preciso entender que as pequenas vitórias que você conquistou nestes dias, na forma de pensamentos mais alinhados ou reações mais controladas, são os tijolos de uma edificação que ninguém mais pode erguer por você. Existe um detalhe crucial que escapa a muitos. O abandono do passado não é um evento único, é um processo de manutenção constante.
Você não elimina um padrão mental apenas por resolvê-lo uma vez. Você o torna irrelevante por meio da substituição contínua. É exatamente aqui que a maioria falha, ao tratar a transformação como um destino, quando, na verdade, é um modo de vida. Se você compreende que o seu eu de amanhã precisa ser marginalmente melhor do que o de hoje, você remove a pressão por perfeição e instala um sistema de melhoria contínua. As pessoas extraordinárias não são aquelas que nunca tiveram um passado sombrio ou erros monumentais em sua trajetória. São aquelas que fizeram a paz com a sua história, a ponto de que ela não mais interferisse na execução do seu futuro. Quando você para de se explicar, para de se justificar para o seu passado e começa a atuar no presente, o seu alcance de influência no mundo muda de patamar. O que você faria se pudesse desenhar a sua vida sem as restrições invisíveis que acumulou até agora? Muitas vezes, a resposta é ofuscada pelo medo de perder a identidade que construímos com tanto esforço. Mas pergunte a si mesmo com a máxima franqueza: essa identidade é um ativo ou um passivo? Se ela limita a sua visão, se ela diminui a sua coragem, se ela insiste em olhar para trás sempre que você tenta avançar, então ela não é a sua essência, é o seu peso. Libertar-se é, portanto, o ato mais radical de automotivação que alguém pode praticar. O silêncio que você cultivou nestes dias, a observação interna sobre o que o impulsionava e o que o detinha, foi o mapeamento necessário para esse novo território. Não desperdice essa clareza. Não permita que o ruído exterior ou a nostalgia do conforto da sua antiga versão a sufoquem. Você agora possui ferramentas mentais que não tinha antes de começar. Como você pretende usá-las diante do primeiro desafio que encontrar logo ali na frente? A resposta a essa pergunta é o que vai definir, na prática, se você abandonou a sua antiga versão ou se apenas a vestiu com uma nova roupagem. O processo é inexorável e a decisão é estritamente sua. A cada instante, a janela de oportunidade se mantém aberta, mas a sua disposição para atravessá-la é o único elemento que não pode ser externalizado. Se você compreendeu a magnitude desta ruptura, percebe que não há como retornar. O caminho daqui por diante não é apenas sobre o que você fará, mas sobre quem você escolheu ser ao fazê-lo. Considere que a transição de um estado mental para outro nunca ocorre de forma isolada, como um evento único que consome apenas um momento do seu dia, mas sim como uma sucessão contínua de escolhas minúsculas que, ao se acumularem, geram uma inércia impossível de ser ignorada pela realidade que o cerca. Imagine, por um breve instante, alguém que por anos carregou a crença limitante de que suas aptidões eram fixas e imutáveis, como um terreno que não pode ser mais cultivado. Essa pessoa, ao decidir que a sua antiga versão não mais dita as regras, não passa a ter novas habilidades do dia para a noite, mas ela altera radicalmente a frequência com que se coloca em situações de aprendizado. A mudança real não reside na nova meta que você define, mas na disposição de sustentar o desconforto que surge quando você deixa de agir sob a égide dos velhos hábitos. Se você continua a operar dentro do mesmo espectro de ações de sempre, esperando colher resultados drasticamente diferentes, você está, na verdade, apenas trocando o nome da sua prisão, mantendo a estrutura exatamente como era. A força necessária para essa ruptura vem da constância. Esse é o segredo de quem deixa de ser um observador da própria vida e se torna o arquiteto dela. Quase ninguém quer ouvir isso, porque a maioria busca um atalho emocional, uma chave mestra que liberte a porta sem que seja preciso passar pelo trabalho de desatar cada nó da antiga estrutura. Observe como, na natureza, o processo de renovação não é negociável. A árvore não pede licença para perder as folhas quando o ciclo exige. Ela apenas se permite avançar.
Você tem alimentado a ideia de que a sua personalidade é um monumento rígido, mas ela é, na prática, um fluxo constante. Toda vez que você escolhe reagir de uma maneira que não ressoa com a versão que você decidiu sepultar, você está forçando o seu cérebro a estabelecer novas conexões, novas rotas de processamento que, com a repetição necessária, tornam-se o caminho padrão. Este é o ponto onde muitos recuam, o momento em que o esforço consciente é exigido e a mente, tentando economizar energia, tenta te levar de volta para a segurança dos padrões antigos, onde não era necessário tomar decisões difíceis. É aqui que você separa a intenção da realidade. É aqui que você descobre que a autodisciplina é o combustível silencioso para a transformação real. Não o entusiasmo passageiro que surge com a leitura de uma grande ideia. Sem essa resistência ativa contra os próprios mecanismos de defesa, qualquer mudança não passa de um desejo cosmético, uma decoração em uma casa cujos alicerces continuam cedendo sob o peso das mesmas velhas decisões mal tomadas de sempre. Se você parar para analisar os grandes saltos de performance que qualquer ser humano consegue realizar, verá que nunca foram causados por um momento de inspiração isolada, mas por um encadeamento de atitudes deliberadas em que o indivíduo se negou a ser refém do seu histórico. A pergunta que você precisa processar não é o que eu quero alcançar, mas qual padrão de comportamento eu não admito mais na minha rotina. É a subtração e não a adição que costuma abrir o maior espaço para o crescimento. Quando você remove a autovitimização, a necessidade de validação externa e a procrastinação justificada, o que sobra é a matéria-prima do seu verdadeiro potencial. Muitos ignoram esse fato, acreditando que devem se tornar algo que ainda não são, quando o processo é, na verdade, o retorno à capacidade operacional máxima que já estava disponível, mas que encontrava-se soterrada por camadas espessas de auto-engano. Cada hora que passa, sem que você reafirme essa nova postura, é uma hora em que a antiga versão retoma o controle administrativo da sua vida, retomando antigas dívidas emocionais e reaprendendo velhos truques de sobrevivência que não servem mais para quem você está se tornando neste momento exato da sua trajetória. O custo de manter o status quo é, invariavelmente, a estagnação total, um destino que, para quem compreendeu a lógica da autossuperação, soa muito mais assustador do que o risco de falhar tentando algo completamente novo. O processo de deixar para trás a velha versão de si mesmo não é uma obra concluída no momento da intenção, mas uma disciplina mantida no território da vontade. Enquanto a sua mente ainda tenta negociar atalhos, o seu espírito sabe que o único caminho de libertação passa pelo arrependimento sincero, que nada mais é do que a mudança completa de direção, o abandono da rota de morte em favor da vida abundante que só existe quando nos rendemos inteiramente ao Criador. A transformação que você busca não chegará por métodos humanos isolados, mas através da rendição completa de cada pensamento, de cada hábito e de cada projeto aos pés do Senhor. Como está escrito, a renovação da sua mente acontece pelo poder do Espírito, que atua justamente ali, onde a sua força já esgotou e onde você reconhece que, sem ele, nenhum esforço pessoal será suficiente para sustentar a mudança definitiva. A partir de agora, entenda que a cada amanhecer, você recebe uma nova medida de graça, suficiente para derrubar uma fortaleza a mais que antes impedia o seu progresso. Não carregue para o próximo ciclo o entulho do homem que você foi, pois se Deus está fazendo tudo novo, você precisa se posicionar como um bom mordomo desse novo tempo. Ocupar-se de pensamentos elevados
Cultivar a gratidão mesmo no meio da transição e persistir, apesar da resistência interna, é a prova final de que você não está apenas tentando mudar por conta própria, mas operando conforme o projeto divino estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. A sua nova identidade já não pertence ao passado de fracassos ou de padrões limitantes. Ela está selada no propósito daquele que nunca falha. Se você está disposto a manter esse compromisso de transformação pelos próximos 7 dias, fortalecendo sua mente na palavra e deixando para trás o que Deus já declarou como passado, deixe seu amém aqui nos comentários como um selo desse novo tempo. Inscreva-se no canal para continuarmos vigiando e renovando nosso entendimento juntos diariamente. Que o Senhor guie seus passos, fortaleça seu coração e lhe dê a sabedoria necessária para caminhar na novidade de vida que Ele reservou para você. Graça e paz. E que a luz de Cristo ilumine cada decisão sua a partir de agora. Amém.